Oi pessoal, tudo bem? Hoje, no meu segundo vídeo, eu vou falar mais de como que foi o meu processo e como que foi a minha experiência lá nos Estados Unidos. Bem, o meu processo foi muito demorado, então, assim, meio que motiva, porque a gente vê que mesmo quando a gente tem muita dificuldade, algumas coisas não dão certo, mesmo assim a gente não pode desistir. Só para ter uma ideia, quando eu decidi ser au pair, isso foi em 2011. E eu só vim embarcar agora em 2016. Então eu levei 5 anos para embarcar. Porque aconteceu muita coisa nesse meio tempo. Só para começar, só para entender mesmo de onde que surgiu toda essa ideia de fazer o au pair, de morar fora, tudo começou quando eu era criança ainda. Eu deveria ter entre 6 e 8 anos. E uma amiga da minha mãe morava nos Estados Unidos, ela morava em Vegas na época. E ela enviava vários cartões postais de lá. E eu via aqueles cartões dos lugares, dos cassinos. Eu falava, gente, que lugar lindo, eu quero ir pra lá, eu quero morar lá. Então eu sempre falei que eu ia morar lá. Aí na minha adolescência eu também continuei, sempre falando que eu ia morar nos Estados Unidos. Aí quando eu tinha uns 16 anos, eu cheguei a pesquisar alguns programas de intercâmbio, mas eu não tinha dinheiro na época, nem nada, estava no ensino médio. Era só para saber como que funcionava, quais seriam as minhas opções. E eu lembro que eu vi sobre o au pair. Porque o au pair ele é o programa mais barato e que te dá a oportunidade de ficar um ano ou mais nos Estados Unidos. Você não tem gasto com moradia, com alimentação, então é o que mais vale a pena. Mas como eu não tinha 18 anos, não podia fazer, não tinha dinheiro também. Depois que eu fiz 18 anos, eu nem me apeguei a isso, estava trabalhando, fazendo outras coisas, então meio que deixei de lado. Aí quando eu estava com 21 anos, que eu falei, e o meu sonho de morar fora, de ir pra fora? Aí eu falei, vou pesquisar sobre au pair, acho que eu vou fazer. Então quando eu estava com 21 anos, eu decidi que eu ia fazer o au pair. Mas o que acontecia? Apesar de eu querer muito ir pra lá, eu tinha muita insegurança, muito medo de estar lá e, sabe, é uma coisa que eu não conheço, um idioma que eu não domino, um lugar, as minhas coisas iam ficar tudo aqui, toda a minha vida ia ficar aqui, então eu tinha muita insegurança, apesar de eu querer muito ir. E eu não tinha habilitação na época, não tinha experiência com crianças, eu tinha que correr atrás disso. E na verdade eu só vim correr atrás disso, só para vocês terem uma ideia, em 2013. Que foi quando eu tirei a minha habilitação e quando eu fiquei segura, que eu falei, não, eu vou, agora eu vou. Agora eu não tinha mais medos, não, sabe? Eu estava bem confiante para ir para lá. E eu estava inscrita na Au Pair Care, pela Agência Central do Intercâmbio aqui de Santo André. Fui, me entreguei tudo que eu tinha, inclusive CNH que estava faltando, que eu enrolei pra caramba pra fazer, por causa desse medo mesmo, fiquei enrolando. Aí eu fui reprovada pela Au Pair Care, eu fui recusada pelo teste psicológico, que depois eu pesquisei e eu vi que é uma coisa que acontece. Acredito que aconteça nas outras agências também. Aí não deu para ir pela Au Pair Care. Aí eu fui pesquisar outra agência e optei pela Au Pair na América, com a Experimento. Conversei todo o processo de preencher a application e tudo mais. Dei mais uma enroladinha, porque eu sou enrolona. Né? Na verdade eu tô parando mais com isso, mas mesmo que eu queira muito uma coisa, eu ainda sempre dou uma enrolada. Aí fiquei online e eu sempre pensava assim, eu vou no meio do ano ou dezembro, janeiro, por causa da faculdade, que eu ia ter que trancar a faculdade para eu ir. E aí eu estava planejando de ir na metade de 2014. Mas aconteceu um imprevisto. Esse não foi enrolação minha, esse eu não planejava. O que acontecia? Em março, abril mais ou menos, eu já estava me desenvolvendo numa carreira, eu fazia psicologia, eu estava na área de RH, já me desenvolvendo. E eu vi que não era o que eu queria para minha vida profissional, eu não queria ser psicóloga, eu não queria concluir o curso de psicologia, eu não queria mais RH. Aí eu falei, tá, se eu tô infeliz eu vou ter que mudar. O que eu vou fazer? Como que eu vou começar? Aí eu optei para fazer outra faculdade, mudei completamente de área, fui para ciências contábeis. Aí eu pensei, se eu for fazer o intercâmbio agora,
quando eu voltar daqui a um ano, que eu tinha a intenção de voltar depois de um ano, depois isso mudou. Aí eu pensei, vou voltar daqui a um ano, eu não vou ter uma faculdade encaminhada, o que eu vou fazer? Aí até estava falando com umas famílias na época, eu falei, não, eu vou esperar um pouco, e aí eu vou deixar assim, uma faculdade já começada aqui, para quando eu voltar eu não ficar perdida sem nada, né? Aí eu comecei a faculdade, aí eu tinha intenção de ir na metade de 2015, eu já com 26 anos. Mas eu não conseguia trabalho na minha área, estava sem dinheiro e o dólar só aumentando. Falei, não vai dar, mas eu tenho que ir entre dezembro e fevereiro, né? Dezembro de 2015 e fevereiro de 2016, porque em março de 2016 eu completei 27 anos, dia 3. Então, beleza. E quando chegou no final do ano, não apareciam famílias para mim, não apareciam. Aí eu comecei a cobrar o pé na América, olha, não está aparecendo família, em março eu completo 27 anos. Aí a Opera na América sugeriu que eu fizesse mais experiências com crianças, porque minhas experiências estavam muito antigas. Aí eu, tá, ok. Aí eu fiz as experiências, coloquei, falei, olha, coloquei, isso já era janeiro, mas eu vou fazer 27 anos em março, eu tenho medo que não dê tempo. Aí acho que eles começaram a espalhar o meu perfil para as famílias, que foi assim, na segunda-feira, eu não lembro que dia que era, mas na segunda-feira eu recebi um e-mail de uma família de indianos e de New Jersey. Eu achei estranho porque eu entrava no perfil deles, lá no site do Opera na América, não tinha fotos, não tinha redação, né, a carta, e todo mundo ali se expõe, né? Difícil ver uma família que não coloca nada. Mas tudo bem, né? Eu não tinha nada até então, meu prazo ia acabar para conversar com eles. Aí nós combinamos um Skype para terça-feira. Aí quando foi na terça-feira de manhã, quando eu acordo, tem e-mail de notificação da Opera na América de mais 2 famílias interessadas no meu perfil. Uma delas de New Jersey também, com 5 crianças. 5. Que eu, assim, apesar de todo o meu desespero, eu preferi não contatar. E a outra família, que foi a minha host family, família de indianos também, de Scarsdale, Nova York, que foi onde eu morei. E o que eu achei legal foi que eles são vegetarianos, né, e eu também. E o mais legal de tudo é que ela me mandou um e-mail, ela não esperou eu mandar um e-mail. Geralmente as famílias entram em contato, né, ficam interessadas no perfil, a gente recebe a notificação e manda e-mail para eles. Ela não, ela já mandou se apresentando, falando que queria muito falar comigo, conhecer mais. Então eu achei isso super legal. E desde então eu olhei e falei, não, é essa família que eu quero, tem que ser essa. Eu já sentia que era eles desde o começo. Na terça-feira à noite, eu tinha marcado de falar com aquela primeira família. E aí eu já adicionei todos eles no Skype, né, já para deixar no Skype. E aí a minha host mom me contatou, olha, se você quiser falar comigo hoje, eu estou disponível. Né, eu falei, olha, eu vou falar com uma host family agora, depois eu te chamo. Aí ok. Aí essa primeira host family, eu não sei o que aconteceu, ela me mandava mensagem, mas ela aparecia como offline. Então eu não conseguia chamar ela no Skype. Tentei. Beleza, deixei pra lá e falei com a minha host mom. Ela me adorou, eu adorei ela, conheci a bebê, também adorei tudo. Aí ela, você pode falar com meu esposo, ele tá viajando. Eu, beleza, então a gente fala amanhã. 10 minutos depois que a gente desligou a ligação do Skype, ela me manda, olha, meu esposo tá online, você não quer falar com ele já? Eu falei, nossa, muito rápido, gosto assim, né? Aí tentei falar com ele, só que a conexão tava ruim, a gente falou muito pouco, mas foi legal também. Aí a gente ficou trocando e-mails durante a semana, eu já sabia que eram eles. A gente ficou trocando e-mails durante a semana, tentei falar com aquela família de novo, primeira, mas não ia no Skype, parece que era uma coisa, não ia com eles. E aí no sábado eu tive o match, eles falaram que queriam, e era o que eu queria também, tive o match no dia... Isso eu lembro o dia 25 de janeiro eu tive o match. Aí fui começar a ir atrás de tudo, ir atrás de visto, aquela preparação para embarque, e dar aquelas inseguranças, ai meu Deus, aquela coisa que você não acredita direito, ai meu sonho está se realizando, eu vou mesmo para lá. Embarquei dia 21, minha chegada nos Estados Unidos foi dia 22. Minha chegada nos Estados Unidos foi horrível, os meus 4 primeiros dias nos Estados Unidos foram horríveis, porque eu enjoei no pouso. Então eu fiquei com o estômago ruim por vários dias,
Eu senti muita diferença no clima, então a minha rinite começou a ficar atacada, porque eu cheguei no inverno. Então lá fora era muito frio, dentro dos lugares era muito quente. Então tinha esse choque térmico o tempo todo. Não tem organismo que aguente. E aí no treinamento, o treinamento era até legal, mas é meio maçante, né? Porque você fica muitas horas sentado, ouvindo alguém falar, assim, e aí as meninas que embarcaram comigo iam para New York City, eu não fui porque eu não estava bem, eu acabei não fazendo amizades, eu estava muito insegura com o inglês, eu não fazia amizade com meninas dos outros países, e tinha meninas do planeta inteiro lá, isso que é muito legal também. Enfim, então eu fiquei na minha, doente, passando mal, aí já falei, nossa, comecei com o pé esquerdo aqui, estava chovendo nos primeiros dias lá, e eu, ai, que tempo horrível. Aí beleza, aí eu tava insegura, eu falei, eu vou pra casa da Host Family, se eu não me adaptar, e se eu não me sentir à vontade. Fui pra casa da Host Family na quinta-feira, à tarde, né, o horário que todas as au pairs saem do hotel. O hotel é muito bom, lá em Tarrytown, né, perto de New York City, perto da minha cidade também, muito bom mesmo. E a gente fica com, só uma observação, a gente fica com mais 2 pessoas no mesmo quarto, né, geralmente de outros países. As que estavam comigo era uma da Jamaica e uma da Polônia. Isso é muito legal também, você conhecer pessoas, mas devido à minha timidez, meu problema com o inglês, eu acabei não fazendo amizade com ninguém. Com quase ninguém, né. Aí chegou a quinta-feira, na hora de ir pra Host Family, ela me mandou um Uber. Aí eu fui, aí que eu comecei a ver a paisagem, falei, nossa, que lugar bonito. Aí eu cheguei no prédio, aí ela desceu, me recebeu, né? Aí ela, é sua casa, né? E tudo mais. Ela sempre me deixou muito à vontade. Até antes de eu ir nos e-mails, ela falava, a gente tá super empolgada para te conhecer, a gente tá super empolgado pro dia da sua chegada. E assim, ela me deixou tão à vontade que todas as minhas inseguranças, meus medos, meus enjoos, meus problemas no rinite foram embora. E aí nesse dia a gente foi pra casa da mãe dela, conheci a bebê, comi comida indiana pela primeira vez. Foi muito legal. Depois disso eu fiquei doente da garganta por causa ainda do choque térmico, né, desse problema do tempo. Comecei a ficar doente da garganta, mas aí eles cuidaram de mim, tomei medicação e tudo mais. E aí meus hosts eles foram viajar, porque a gente já tinha combinado que eles iam viajar por uns dias. E eu ia ficar sozinha por uns dias em casa. Até pra mim tudo bem. E aí foi a primeira vez que eu fui pra New York City. E eu fui sozinha mesmo. Aí eu conheci a ponte do Brooklyn, que é maravilhosa, assim, meu lugar favorito. E conheci o Central Park. Fiquei andando por Nova York, turistando. Depois, no outro dia que eu tava sozinha em casa também, fui conhecer White Plains, fiz umas comprinhas. Fazia tudo de trem porque eu morava muito perto da estação. Enfim, eu ia dirigir, mas eu acabei voltando antes, enfim. Bem, depois eles voltaram, aí começou meu trabalho com a neném, e foi tudo muito legal, ela se apegou a mim, me apeguei a ela, sabe? Eles fizeram sempre eu me sentir parte da família, né? Muita gente fala, a au pair é vista como empregada. Infelizmente tem muitas famílias assim, mas a minha, pelo menos no tempo que eu fiquei lá, que foi pouco, foi uma boa experiência, não foi um tempo curto de má experiência, pelo menos isso. Quando foi no metade de abril eu fiquei doente, depois eu tive que voltar. Depois vou falar um vídeo explicando isso. Mas, assim, esse foi toda a minha história do au pair, todo o meu processo enrolado, muito demorado. Mas se não tivesse demorado tanto, eu não teria ido para essa família, né? Que tinha só essa bebezinha. Quando eu cheguei lá, ela estava com 10 meses. E 10 dias depois que eu cheguei, eu fiz meus 27 anos lá, foi muito legal. Eu vi neve. Não conheci muitos lugares de New York City, porque eu não sabia que eu ia voltar logo. E eu morava do lado. Então muitas coisas eu falava, outro dia eu venho ver, e acabei não indo ver. Mas eu ainda vou voltar, pretendo fazer minha vida lá, ou então em qualquer outro país. Gostei muito da minha experiência. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou fazer mais vídeos falando de mais coisas voltadas aí para o mundo de au pair e outros temas também. Então é isso, por hoje é só, tchauzinho.